é a nossa convidada. O microfone é todo seu, Márcia. Gratidão pela presença. Eu que agradeço, Kátia, agradeço a todos os CEVACs e a cada um de vocês que está aqui presente hoje. Meu nome é Márcia, eu tenho 58 anos e eu estou no movimento da Era Dourada há 4 anos e meio. E agora eu vou compartilhar com vocês o meu crescimento, as experiências e o meu estado atual. Bom, desde muito nova, eu sempre me interessei por esse desenvolvimento, pelo lado espiritual, pela vida espiritual e pelo esotérico. Sempre senti uma ligação muito forte com a Índia, eu sempre adorei yoga e buscava trilhar vários caminhos. Então, eu sentia, ia e comecei a experienciar muitas coisas. Passei por vários grupos, por vários tipos de prática, só que eu não me sentia plena. Alguma coisa faltava, eu não sentia que eu estava em casa. E aí eu sempre saía dos grupos. Às vezes eu via alguns conflitos, algumas disputas de ego, e eu falava, não é meu caminho para aqui. E saía fora. O meu primeiro contato com a UANES, com a Alma Bhagavan, foi em 2005, através da Diksha, quando a minha amiga Diana tinha voltado da Índia. E aí ela falava maravilhas de como a Diksha tinha mudado, transformado a vida dela. E sempre que ela podia, ela doava a Diksha para quem estava na frente. Eu me sentia ótimo. E às vezes não tão ótimo assim. Mas por que não tão ótimo assim? Eu não tinha consciência de como impactava das minhas transformações. E muitas vezes eu recebia a Diksha e aquilo que me fazia mal era tirado da minha vida. As coisas se resolviam, mas às vezes não do jeito que eu queria. E aí, quem era o culpado de não acontecer da forma que eu queria? A Diksha. Então, muitas vezes, vamos receber Diksha, eu tentava sair por algum lado para não receber, porque eu não conseguia perceber, eu era cega, eu não conseguia perceber todo aquele crescimento, todo aquele desenvolvimento, aquele nível de consciência. Naquele momento, eu estava amarrada a um sofrimento, mas eu não percebia. Por quê? Era o sofrimento, era os ciúmes, era a mágoa que me faziam tão carente, querer o amor do outro. E aí, em 2006, da minha professora de Aurasoma, Sita, eu ganhei o meu primeiro Shirimurti, que é a imagem de Shirama Bhagavan. Ela também tinha acabado de voltar da Índia. E aí ela me deu a imagem de Shirama Bhagavan e disse, Márcia, coloca no teu altar, conversa de vez em quando com eles, que eles vão te proteger e cuidar de você. Eles cuidaram e cuidaram de uma forma super paciente, porque eles me esperaram todos esses anos. Eu olhava, conversava, mas assim, não era aquela coisa de prática, não estava envolvida nos ensinamentos. E eu acabei me afastando de tudo. Até que um dia, eu estava me sentindo muito inquieta. Não sabia o que era, mas me faltava alguma coisa. Nada era bom, nada era suficiente. Ou eu estava no passado, ou eu estava no futuro. Ansiosa o tempo todo, me culpava por escolhas erradas, ou até pelas escolhas certas. Criava história, sonhava acordada. A minha mente não parava, era o tempo todo aquela falação, aqueles pensamentos. Eu era insegura, ciumenta, não sustentava as minhas relações amorosas e amizades, porque eu buscava tanto amor no outro que eu não me amava. Eu estava longe de mim, eu estava longe do meu divino. E aí, lógico, né? Todos os meus erros não eram minha culpa, eram culpa dos outros. E eu tinha um péssimo relacionamento com a minha mãe. E aí, isso, eu fui
entrando num sofrimento profundo. Nada tinha significado. Eu buscava significância. Eu buscava ser importante e ser reconhecida. E aí, nesse processo, quase surtando, eu voltei a meditar. Me reencontrei com a minha amiga Diana, e em 13 de dezembro de 2020 eu me tornei Diksha Giver. E aí tudo começou a mudar muito rapidamente. Foi só nesse momento que eu comecei a me aprofundar e conhecer Shri Bhagavan, que pacientemente me esperaram esses anos todos, 15 anos. Só pai faz isso, né? Te perdoa e te Impressionante. traz para casa de volta. E nesse momento que eu comecei a ter contato com os ensinamentos, que eu comecei a me trabalhar de uma forma mais profunda, eu voltei para casa, né? Foi nesse momento que eu consegui sentir o aconchego do lar. Eu comecei a me sentir parte de um todo, de algo maior, mas que eu não sabia ainda o que era. Cheguei em casa, ganhei amigos, encontrei a minha família. Laços que muitas vezes a gente não consegue explicar. Você encontrar uma pessoa que você nunca viu, que mora a quilômetros de distância, e você sentir que ela esteve a vida inteira com você, foi isso que eu encontrei no Presentes. GAN. Muitos presentes. Presentes, bênçãos e milagres. Né? Eu me senti cada vez mais preenchida de amor. E ao encontrar o meu caminho com Shri Bhagavan, eu já não tinha mais medo. Se o que fosse acontecer na minha vida, estava tudo certo, porque eu sabia que tudo estava certo. Se alguma coisa me fosse tirada, eu não via aquilo como mal. Eu conseguia perceber o meu divino e consigo perceber cada vez mais presente a cada momento. As Eu coisas são estava... graduais. Oi? As mudanças são graduais ou de repente? Algumas mudanças, Kátia, elas são graduais, como se fosse uma cebola, né? Vai tirando uma casca, vai tirando a outra, a gente vai trabalhando um aspecto negativo da personalidade, e aí você percebe outro, aí tem as sincronicidades, porque muitas vezes eu passava por uma determinada situação no trabalho, e que aí quando chegava no sábado, no satsang dos 74.000, a Tejassa, que é a pessoa que conduz o satsang, ela trabalhava exatamente aquele aspecto. Para E quem não aí sabe é o uma que grande é, bênção, não? explica para as pessoas novas que não sabem nada sobre o Diksha Yagna, sobre esse programa, o que é esse satsang? O que significa isso? Então, na verdade, quando eu entrei no 74.000, que agora é 81.000 Diksha Yagna, né? Antes disso, que foi quando começou a minha transformação, quando eu comecei a me aprofundar nos aspectos e no conhecimento, e nos ensinamentos de Amabhagavan, eu comecei a participar de meditações da lua cheia, do curso Create, que muitos de vocês aqui já participaram, Está aberto para do, todos. do satsang, que eram trabalhos que eram realizados no domingo. E cada um desses cursos, ele trabalha um aspecto, ou às vezes dois, três aspectos, naquela época. E aí eu participava de todos. Participava da meditação da felicidade, e aí a cada processo, a cada curso, a cada momento, eu percebia que algo mudava em mim.
E aquilo que mudava em mim não era só uma percepção minha, era uma percepção que acontecia dos outros para mim também. E aí, em 2021, eu me inscrevi no ano 1 dos 74 mil Diksha Yagni. Essa inscrição, esse programa, ele é o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque tudo aquilo que eu estava ganhando de aprofundamento, de experiência, de melhoras na minha vida pessoal, na minha personalidade, ele se aprofundou de uma forma potencializada no 74 mil Diksha Yagni. Na primeira aula com Shri Bhagavan, é indescritível. Quando terminou a aula, que acontece no sábado, eu senti como se eu estivesse dentro de uma máquina de ressonância magnética. Eu escutava aquele barulho o tempo todo, e foi tão transformador, foi uma mudança neurobiológica tão forte, que quando eu adormeci depois do processo, e aquele barulho na minha mente, né, aquele barulho na minha cabeça, então, eu acordava e dormia, tinha aquele barulho, e quando eu acordei, eu já estava em outro estado. E aí, naquele momento, eu fui percebendo que a cada aula, que a cada processo, aquele estado se aprofundava. Então, eu vivia antes no passado ou no presente. Perdão, no passado ou no futuro. Eu comecei a viver no presente. Aquilo que me incomodava, que eu me culpava, aquelas cargas todas, começaram a se dissolver. Eu não sentia mais culpa. Eu não me comparava mais com o outro. E eu crescia a cada encontro. Então, eu fui evoluindo em consciência, limpando, removendo, resolvendo, tirando obstáculos da minha vida e tendo uma conexão com o meu divino extremamente profunda. Eu converso com o meu divino todo dia, o tempo todo, né? Muitas vezes, assim, eu tenho meu Shirimurti no escritório, às vezes acontece alguma coisa, eu olho para eles e falo assim, meu, vocês também, hein? Vocês são incríveis, porque às vezes resolvem as coisas que você fala, meu, não tem como resolver. E Eu agradeço diariamente. Oi, o Cátia. fluxo da vida. É o fluxo da vida, porque as coisas fluem. Então, eu agradeço diariamente a todas as pessoas que me ajudaram, me despertaram para vir para o movimento da Era Dourada. Agradeço a Shirema Bhagavan, a grande luz compassiva, a ter encontrado esse caminho. Porque eu me sinto uma pessoa abençoada, porque eu consigo perceber e agradecer tudo o que eu recebo. Eu recebo milagres diariamente, milagres pequenos, milagres grandes, questões que você fala, como que isso aconteceu? Como o meu diálogo interno, ele é um diálogo funcional, eu não tenho mais aquela falação. Eu não tenho mais aquela história de passar por alguém na rua, cumprimentar a pessoa não me cumprimentar e falar, meu, o que aconteceu? Tá tudo certo. Às vezes a A pessoa nem me mente viu, mas silencia. antigamente não, né? Ficava aquela falação. E E aí, com tudo isso, a gente aprende a perceber que a gente é muito mais feliz, porque a nossa vida flui, ela é próspera, ela não tem sofrimento. E então, tudo o aquilo, que é esses... prometido de fato se cumpre. Os mestres avatares prometem tirar o ser humano do sofrimento e a gente entra nesse curso, que já está no 4º ano, e realmente o sofrimento humano vai embora. eu percebo assim, né? Eu estou no 4º ano, né? Desde 2021, né? Fiz outros cursos, tive outros aprofundamentos, só que eu entendo assim,
Hoje, nós temos vários processos. A gente participa do estado de Ananda diariamente, vai arrumando algumas coisas. Quando a gente faz o Dádiva de Ananda, aquele aspecto que foi trabalhado faz... E aí, esse processo, esse estado, ele vai se tornando permanente. Tem o problema? Tem, tá? Só que é diferente. Hoje, eu tenho um problema e eu consigo encontrar aquela solução super rápido. Eu sou mais produtiva. O meu nível de atenção e o meu nível de percepção é completamente diferente. Então, eu entro numa loja, eu consigo sair da loja e saber quantas pessoas tinham, quem estava com que roupa, como é que estava a posição. Eu consigo perceber e prever coisas que possam acontecer, porque a minha leitura ela está voltada para o presente. Pro aqui e agora. E várias atividades que eu fazia, que eu demorava, um fechamento que eu demorasse um dia, 2 dias, eu faço em algumas horas. Porque flui de uma forma, como você não tem a mente te atrapalhando, aquilo vai fluindo e você vai encontrando as soluções e as Exatamente. sincronicidades, as coisas vão se encaixando. É um E aí uma flow. outra coisa, o flow, e uma outra coisa interessante, é que assim, às vezes você fica chateado com alguma coisa que aconteceu, uma pessoa te falou alguma coisa, algum aspecto. Você consegue entender, consegue perceber como aquilo te impactou, trabalha aquilo e não fica uma semana, um dia, um mês. Porque antes, o que acontecia? Eu tinha um problema, eu ficava remoendo aquilo, voltando. Aquilo não se resolvia. Ele E ia e acontece voltava. com você justamente isso que você está descrevendo, é o estado de você estar testemunhando o acontecimento das coisas, testemunhando como você se comporta, como você se sente, como você se tornou, o estado de testemunho. Isso é comum para você? O estado de testemunho é. Só que o estado de presença são de coisas diferentes, né? Você testemunha tudo que acontece ao seu redor, mas você está mais presente com você. Você está inteiro. Qualquer coisa que você vai fazer, você está inteiro naquele processo. E aí, como eu falei, né? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, briga alguma coisa, eu não consigo mais ficar remoendo. Foi. Aquilo é trabalhado, foi. Antigamente, às vezes eu ficava um mês. É Se uma fosse mudança chorar por muito alguma coisa. profunda. Agora, sim, o que eu percebo? Quando a gente começa a participar do programa, do 81 mil Diksha Yagna, inclusive ele também mudou o nome, né, Kátia? Agora ele chama Vivendo em um 81 estado mil mais Diksha elevado. Yagna, vivendo em um nível mais elevado de consciência. Eu nunca vi um programa ter um nome que descreve tão bem o processo que a gente acaba se transformando, o ser que a gente acaba se transformando. Eu passo a maior parte do meu dia em estado de Ananda. E o meu estado de Ananda, alguns dão mais risada, tal, eu tenho uma felicidade interior, eu tenho uma alegria, e eu tenho assim uma paz tão profunda que muitas vezes coisas pequenas que me incomodavam me incomodam mais. Porque eu consigo perceber. E aí tem um outro lance. Quando a gente consegue perceber o nosso estado, e lógico, a gente impacta o outro e os outros nos impactam. Aí chega alguém irado no meu trabalho. Aí quando eu percebo que eu estou entrando naquela onda, eu entro em estado de Ananda e faço todo mundo entrar em estado de Ananda.
Por quê? Porque aquilo Muda a vai vibração de reverberar de tudo, né? mim para os outros. É. E muda toda a vibração. Então, quando a gente faz esse trabalho interior, quando a gente faz esse trabalho de conexão com o nosso divino, quando a gente está dentro de uma comunidade com pessoas que estão com o mesmo objetivo, ajudar a Shirema Bhagavan a livrar o ser humano do sofrimento, porque não somos nós que fazemos, não somos nós que ajudamos, nós oramos pelas pessoas. Então, todos os dias de manhã, eu sento no meu altar, tomo a minha soma, oro pelas pessoas, entro no estado de Ananda, recebo esse estado, agradeço por esse estado e oro pelas pessoas. E muitas vezes eu vou orando por várias pessoas e vem pessoas na minha mente que eu não conheço, que eu passei na rua, que cruzou comigo num elevador, alguém que eu mal conheço, mas que de repente compartilhou de um andar para o outro o seu sofrimento. E eu oro por aquela pessoa. E como algumas pessoas a gente convive num elevador, seja aqui no prédio onde eu moro, no prédio do escritório, no restaurante, onde eu faço a unha, no cabeleireiro, você começa a perceber que aquelas pessoas mudaram. E aí posso contar um caso? A gente Rapidinho. muda o ambiente ao redor, né? Pode Muda ao contar. redor. Posso contar? É rapidinho. Um dia eu cheguei em um determinado local, que a pessoa ia cuidar de mim, ia tingir meu cabelo, e ela estava completamente transtornada. Ela estava num processo de sofrimento profundo, ela não conseguia sair dali. Eu simplesmente sentei, entrei em estado de Ananda, comecei a orar por ela. E aí essa pessoa foi modificando. Eu tô toda Na semana, arrepiada. na semana seguinte, ela falou para mim que ela melhorou depois que ela saiu de lá e que ela entrou no banho e ela gargalhava. E que ela não conseguia, ela tinha uma alegria tão grande, Esse é o ela se estado de sentia Ananda. Passou tão para ela. amada. E ela não, porque eu saí de lá, ela já estava sorridente. Mas ela falou que aquilo se intensificou de uma forma tão profunda quando ela chegou em casa, e esse estado permaneceu nela por uma semana. Ela está nas minhas orações, mas naquele dia eu pedi muito que a grande luz compassiva, Kalpima Bhagavan, a ajudasse a resolver aquela questão, a sair daquele sofrimento. Eu não fiz nada. Quem fez foi a grande luz compassiva. Você pode dizer para o pessoal que está perguntando no chat o que vem a ser Diksha Yagna? Diksha Yagna, nome do programa? Eu acho que a pergunta é. Eu não vi o chat, eu não estou vendo o chat, Não, desculpa. explica para eles o que vem a ser esse programa, porque já foi dito por você mesmo que o significado é estar em um estado mais elevado de Ah, consciência, né? E sim. só brevemente diz para eles que não estão acostumados o que vem a ser esse programa Diksha Yagna que já está no quarto ano. Rapidamente. Depois nós vamos Ó, entrar em será que eu tenho oração e palavra? passar Nanda para o povo. Será que eu tenho palavra para isso, Kátia? Porque, assim, como eu falei, nós somos uma cebola. Então, o programa é um programa. Por que é um programa? Porque não é um dia que você vai participar. São 12 meses. Nós estamos no quarto ano. Nesse mês, por mês, né? Nós temos todo sábado
um aprofundamento, aonde um aspecto é trabalhado. Nós temos a meditação da lua cheia, Que onde faz parte do aspectos são programa. trabalhados e a gente ora pelo país, né? Por pessoas, pelo país e pelo mundo. Nós temos uma aula fantástica com Shri Bhagavan, todo mês, onde ele responde às nossas perguntas. Cada Muito vez profundo. que Bhagavan está na tela, que você olha para ele, você começa a entrar no estado dele. Quando ele vai falando, vai respondendo, aquelas fichas vão caindo e as transformações ocorrem. Todos esses momentos, nós temos processos, e são processos com mudanças neurobiológicas. Então, você vai, mesmo que você não queira, você é trabalhado, você é melhorado, Você não a precisa tua fazer consciência se expande. esforço, não Você não requer precisa fazer esforço. esforço algum, algum. É uma E benção. aí, é uma bênção enorme, entendeu? É uma bênção enorme. A gente tem um processo de cura nos domingos, que é o Shirikalki, e olha, é transformador. Não dá para falar. Eu tenho relatos assim de pessoas Muito entrarem com um potente. problema físico gravíssimo. Eu mesmo, um domingo, eu entrei que eu não conseguia descer a escada, eu levei um tombo e o meu joelho ainda estava nesse processo de recuperação. Eu saí com menos dor. No dia seguinte, eu andei normalmente. Eu já conseguia descer a escada. E assim, né? Eu sei que alguns de vocês me conhecem, mas muitos não me conhecem, né? A Eu Márcia é sempre fui uma uma pessoa pessoa muito muito verdadeira, ativa, muito né? ativa. Você é uma pessoa muito ativa no Sim, movimento da Era Dourada aqui do Brasil. É, eu acho nós que eu sou vamos muito ativa em muitas coisas, né? muito. Eu não sei como é que você consegue ter tempo para cortar sua unha. Ah, É porque muita eu tenho coisa, pessoas que me Márcia. ajudam nisso. Gratidão. Gratidão enorme por seu depoimento. Se você quiser esticar um pouquinho mais, conta para as pessoas o que você estava fazendo dessa transferência de Ananda para essa pessoa que estava cuidando de você e o que nós vamos fazer aqui agora, o que é essa transferência que nós vamos fazer para as pessoas daqui a pouquinho. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para as pessoas é que elas não precisam ter expectativa nenhuma. Só se abram para receber. É a graça que vem e faz todo o processo. Tem algumas pessoas que falam assim: ai, será que eu entrei em estado de Ananda? Será que eu estou em estado de Ananda? Porque algumas pessoas podem gargalhar, outras pessoas podem ficar sérias e sentir uma paz tão profunda, pessoas podem sentir sono, sonolência. Então, Relaxamento profundo também, o né? relaxamento Ou profundo. seja, Então, assim, o que acontece? Nesse momento, a gente vai estar orando para você. Então, a gente vai olhar para você, trazer você para o coração e orar profundamente para que tudo aquilo que você veio buscar aqui hoje, ou em cada processo de Ananda, seja dissolvido ou resolvido. Você encontre a tua solução. Que você se conecte com o seu divino. E aí é só você relaxar e receber. Se entrega para o processo. Que aí você vai ver. Muda uma coisinha hoje, outra amanhã. No dia seguinte, você vai perceber que aquela relação que era ruim com a tua mãe, com o teu pai, começa a melhorar. Que aquele vizinho que te olhava feio, e quando você chega em algum lugar que tem uma baita de uma fila, a fila flui, e você é quanto atendido mais vezes rapidamente, a pessoa receber, mais o mais estado de vezes Ananda intensifica. se E intensifica. aí tem um lance, né? A gente recebe o estado de Ananda, que é rapidinho, meia hora,
Tem o processo que são 3 horas, que é o Dádiva de Ananda, que acontece uma vez por mês, que esse processo é profundo e transformador. Dá para colocar no chat para as pessoas se E informarem. o 81, que o 81 é indescritível, só experienciando. Eu Mas acho uma assim, oportunidade única na vida de quem é um buscador espiritual. então, eu falei atrás que eu sou uma pessoa abençoada, né? Eu entendo que todos nós que estamos aqui hoje somos abençoados, porque nós estamos abertos, nós somos buscadores, estamos abertos para encontrar a graça. E é isso que importa. Porque a sua vida fluindo, tudo flui, materialmente, amorosamente, tudo flui. Tudo, 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 tudo. Hoje, se a gente fosse entrevistar os meus pais, meus irmãos, meu marido, e todo mundo que convive comigo, fala, você é uma pessoa completamente diferente. São 4 anos e meio, que equivaleriam a umas 52 encarnações de trabalho só psicológico, de Eu acho que terapias, cada né? vez que você faz um processo desse, vale 10 anos de terapia. E 10 anos de terapia, em com poucas. respeito a todos os terapeutas. É, Até porque mas é. eu também sou terapeuta, então, né, a gente tem esse respeito. Então, Então, e assim, né, enquanto CEVAC, né, Kátia, a minha maior alegria, e eu acho que é por isso que eu sou tão disponível, e por isso que sou tão ativa no movimento, como você falou, nem tanto quanto eu gostaria, mas a gente faz o que pode, né? É que eu entendo que isso está disponível a todos nós, a todas as pessoas que quiserem crescer em consciência, a todos, a cada um de vocês que estão aqui conosco hoje, e recebem, que estão no calendário, que estão nos processos em grupo, no Dádiva de Ananda, que estão no 81, que a gente tem várias pessoas aqui do 81, todos vocês são testemunho do que a gente consegue crescer, evoluir em consciência e, principalmente, sair do sofrimento. Então, minha mais profunda gratidão à grande luz compassiva, Kalkyama Bhagavan. Eu tenho o meu altar aqui na frente do meu mic, estou agradecendo a Alma Bhagavan por vocês terem me ouvido. Gratidão, Kátia, pelo convite. E eu que agora eu acho que é hora agradeço. de experienciar a Ananda, né?